No mês de abril deste ano, tivemos a sessão do Tribunal do Júri na comarca de Lagoa Vermelha. No banco dos réus, 2 acusados de crimes de roubo e tentativa de homicídio contra policiais. Ambos acabaram condenados. Atuou na defesa de um dos acusados o advogado Leandro de Moura Medeiros, da cidade de Passo Fundo, que, contrariado com o desfecho do júri, interpôs recurso junto ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, pedindo a anulação do julgamento. Por unanimidade de votos dos desembargadores, foi desconstituída a sentença em sessão realizada no dia 18 de setembro de 2019. O julgamento foi anulado. Algo pouco comum, algo raro, não é mesmo, doutor Felipe? O senhor atuou nesse julgamento? Também eu fui responsável pela acusação nesse dia e recebi com certa perplexidade a decisão do tribunal. Perplexidade porque eu digo que a lei, e a gente vê esse debate todo sobre a lei de abuso de autoridade, o Ministério Público sempre age nos termos da lei. E perplexidade porque eu digo que o Código de Processo Penal ele possui algumas disposições, alguns ritos, que não foram obedecidos pela defesa. O Ministério Público sempre obedeceu os dispositivos da lei. E a defesa não obedeceu, a defesa do próprio acusado Ivandro Casanato, que é o réu do advogado. E, infelizmente, o tribunal não se atentou a esses dispositivos da lei. O que eu coloco? Os recursos do Tribunal do Júri, eles são o que a gente fala vinculados. Quando a pessoa recorre, ela tem que dizer o porquê que ela está recorrendo. No caso do réu Ivandro, ele recorreu e alegou apenas a sua inconformidade com relação à pena aplicada, dizendo, olha, a pena foi exagerada. O réu Júlio César Zorzeto é condenado também. Quando ele foi defendido pela Defensoria Pública, no momento do recurso ele troca de advogado e ele apresenta o seu recurso com base na linha B, que a gente coloca que é a decisão do juiz quando o juiz não obedece a alguns dispositivos de lei, que não foi o caso, e inconformidade com relação à pena. Ocorre que esse recurso de Júlio César foi interposto fora do prazo legal, intempestivo, sequer deveria ser conhecido. E veja que Júlio César não questiona que não foi defendido, não questiona que faltou tempo de defesa, não questiona que a defesa foi insuficiente. Perfeito, mas o recurso dele sequer deveria ser conhecido pelo tribunal, porque a lei coloca prazos para a gente interpor recurso. O Ministério Público atende a todos os prazos e a defesa não atendeu ao prazo. Subido o processo ao tribunal, o tribunal não analisa a preliminar trazida pelo Ministério Público de que o recurso de Júlio César não deveria ser conhecido, pois interposto fora do prazo, e não analisa a preliminar do Ministério Público de que o recurso de Ivandro Casanato se limitou apenas a questionar a pena, e não poderia ele, então, quando apresenta suas fundamentações e seus argumentos, discutir nulidade do processo e discutir decisão contrária para outros autos. Ainda, veja que o Ivandro Casanato questiona a nulidade do processo não com relação ao ato por ele, não com relação ao ato de sua defesa, mas sim com relação ao ato da defesa do outro, que sequer questiona essa nulidade. Então, foi com perplexidade que recebemos. A Procuradoria de Recursos do Ministério Público em Porto Alegre já foi acionada na mesma época, interpôs o que a gente chama de embargos de declaração, até para o tribunal se manifestar sobre a preliminar que foi trazida por nós, quando colocamos as que a gente chama de contra-razões ao recurso, alegando essas preliminares, e que o recurso de Júlio César não deveria ser conhecido, e da necessidade de limitar o recurso de apelação de Ivandro Casanato. A gente tem uma súmula editada por eles, e que é expressamente que fala: os recursos do Tribunal do Júri são limitados à interposição. E a interposição, no caso, foi apenas a inconformidade com relação à pena aplicada, e o outro era intempestivo.